Sim, eu acho interessante isso que você traz da capacidade imaginativa estar ligada a esse estar offline, pensando em crianças mesmo. Quando você traz esse exemplo do parquinho, eu acho interessante a gente pensar sobre consciência corporal. Eu só vou conseguir, quando eu estou falando de consciência corporal, eu também estou falando sobre entender os meus limites, no sentido de, se eu pular daqui, eu realmente vou me machucar, mas daqui eu sei que dá pé. Então, se eu não estou experimentando isso, e é claro que eu não vou deixar a criança pular de 3 meses de altura, mas ela vai percebendo até onde é o limite dela. A gente está falando de limites físicos ali, mas quando a gente está falando do brincar, o Winnicott vai falar isso, né? Eu estou falando também de experimentar o mundo. Eu estou falando também sobre eu conseguir identificar quais são os meus limites e ir até eles sem ultrapassar, porque eu sei que se eu ultrapassar, eu vou me machucar, vai ter alguma consequência isso, né? Você É, estava falando da internet? e Pode não falar. é, e não é só limite, né, Nath? Até mesmo de perceber o que que eu gosto, né? Uhum, Porque hoje em dia está sendo muito assim, colocado o virtual para as crianças, e aí passa um tempo, elas falam assim, "Ah, gosto disso, mas será que gosta? Porque não ficou uhum. sem, né? Sim, Então, sim, até mesmo perceber o que que gosta, né? exatamente. Tem um texto que eu estava lendo que diz que eu nasci em 86. E aí eu acho que está nessa categoria dos millennials, enfim, que tem essa questão de. Eu, por exemplo, só fui ter e-mail, eu acho que eu tinha uns 17, 18 anos, e só fui usar mesmo quando eu estava na faculdade. Uhum. Então eu passei a infância e adolescência sem internet. Eu usava um Lan House, então eu até vou trazer isso depois, que tinha o processo da gente ir logar, entrar na internet e tinha um mecanismo de sair da internet. Hoje a gente já não tem mais essa ideia de sair da internet. Mas tem um texto, não me lembro agora de quem é, eu li faz muito tempo, que fala que essa geração, mais ou menos a minha, que teve um processo de crescer sem internet, e num, sei lá, meio para o fim da adolescência é quando a internet fica mais acessível e tal, foi a última geração que experimentou o tédio. Porque a partir do momento, o primeiro sinal de tédio, primeiro que dá um desconforto, o tédio ele fica meio dá alguma angústia ali, a gente vai pegar o celular para tamponar aquilo, para a gente ficar olhando reels ou vídeos ou qualquer coisa, para não dar de cara com esse, putz, tem que ficar aqui. A gente não consegue nem ficar numa fila mais, né? Que de repente a gente está numa fila, estou falando da minha experiência e conversando com amigos e amigas, eles falam isso também de estar numa fila e a gente não conseguir só estar. Não que fila seja o lugar mais agradável do mundo, mas é um momento que a gente está lá, a gente pode só estar na fila, pode estar olhando para o lado, pode, sei lá, qualquer outra coisa, mas a gente não suporta o estar parado sem fazer nada e pega o celular para ficar tamponando, para ver alguma coisa, para se abstrair do lugar onde você está, né? Peguei o exemplo da fila, mas pode ser qualquer outro lugar. E É o interessante. quanto. Deixa Pode eu falar. só usar um ganchinho do que você falou, né? Desse entrar e sair, né, Nath? Eu acho que isso é uma coisa bem importante para a gente falar, né? Que a gente entra essa coisa de, não sei, vamos pensar num cinema. Muita gente gosta de cinema. Ela vai entrar no cinema, ela vai assistir um filme e ela vai sair daquele filme, né? Agora, se eu falar para você, você vai entrar e você vai ficar dia e noite no cinema, quem vai querer, né? E é Uhum, mais ou menos isso que a gente tem feito com a nossa vida. O problema não é a tecnologia é muito boa. E aí, né, você falou que você é de 86, não vou dizer de qual ano eu sou, mas eu tenho alguns aninhos a mais que você. Mas para gente que é um pouco, né, mais velho, que é mais experiente, que viveu muito fora desse online, a gente ainda consegue um pouco mais esse entrar e sair, né? Porque o entrar e sair não é mais hoje como era antigamente, que eu tinha que ir lá na lan house, né? Como você disse, que eu vou conectar, que eu vou escutar aquele barulhinho que era de escada, né? Conexão de escada. isso. Então não tem mais isso, né? Ele está no meu bolso. Então está no meu bolso com muita facilidade de eu pegar e entrar. Uhum, Pra gente que é um pouquinho, né, mais velhinho, poxa, eu tenho uhum, outras coisas para fazer, eu às vezes dou uma maneirada ali, eu tenho um pouco mais de consciência, porque eu já vivi muito esse offline, então, né, uhum, saboreei um pouco mais o que que é esse offline da vida.
Agora, para essa geração que ela já nasce conectada, é até muito complicado, porque o que, que é isso para eles, né? O que, que é Uhum. essa geração sem um celular? Eles não sabem. Eles nunca vivenciaram. Então acaba tudo muito envolvido, né? Então é preciso mesmo olhar muito para isso e fazer com que exista esse pódio que você falou, né?